Fiz o trabalho com livro cortiço, com alunos do ensino médio, lá na educação básica, e o resultado foi bastante positivo. Eu fecho assim essa situação problema. Temos um momento de interação. Então, tem a pergunta para você pensar e enviar sua contribuição. Por que é importante o uso de documentos históricos no ensino de história? Você tem 3 minutinhos para pensar e eu já retorno para comentar. Então, quando nós usamos documentos históricos no ensino de história, nós podemos inserir os alunos em atividades de investigação, de pesquisa, de análise, de interpretação de documento. Então, o aluno interroga o documento, procura retirar do documento as informações que ele precisa para responder às indagações. Claro que, inicialmente, o aluno faz isso com a orientação do professor. E, a partir do momento que esse tipo de atividade passa a ser comum durante as aulas, o aluno conseguirá fazer isso sozinho, em grupo, com o colega.
Quando nós usamos o documento em sala de aula também, ele tem uma função pedagógica, que é contribuir para que o aluno possa reconstruir e imaginar o não vivido. Então, podemos dizer que essas são algumas das contribuições do uso do documento no ensino de história. O uso da iconografia no ensino de história. Vimos que a iconografia é o estudo das imagens. Agora, como podemos utilizá-la no ensino de história? Quais são as especificidades do trabalho com a imagem? No próximo slide, você tem alguns princípios pedagógicos que devemos levar em consideração quando fazemos uso da imagem. Esses princípios pedagógicos, eles foram elencados por Isabel Calado, que faz um estudo muito grande sobre o uso da imagem no ensino de história. Então, nós temos 4 princípios, que é fornecer pontos de referência, limitar os aspectos apresentados àquilo que é essencial, realizar uma apresentação gradual dos diversos elementos, porque geralmente as imagens são complexas. Se a gente pega uma fotografia dos pracinhas brasileiros chegando lá em uma cidade italiana em 1944, nós vamos ver que ela tem vários elementos, que ela é complexa. Adicionar chaves de leitura, como, por exemplo, indicações verbais. Agora nós vamos aplicar esses 4 princípios pedagógicos para analisar uma pintura histórica. Então, no próximo slide, nós temos uma pintura histórica. Então, nós precisamos identificar essa pintura, explicar essa pintura e também aplicar os princípios pedagógicos. O título dessa obra é Descoberta do Brasil. É uma obra que pode aparecer em alguns livros didáticos. É uma obra feita por Oscar Pereira da Silva em 1900. Esse tipo de documento é um documento secundário, é uma fonte secundária. Porque não é uma pintura que foi feita quando os portugueses chegaram aqui em 1500. Essa pintura ela foi feita muito tempo depois, só em 1900. E para fazer essa obra, Oscar Pereira da Silva leu e releu a Carta de Caminha. Por quê? Ele fez essa obra porque ele recebeu uma encomenda. Vamos então aplicar os princípios da Isabel Calado para analisar essa obra. Então vamos lá, voltando aqui na tela, nós temos o primeiro princípio, que é fornecer pontos de referência. Eu posso até mesmo dividir a obra no meio e mostrar para o meu aluno que nós temos alguns pontos de referência. O mar, a terra, os portugueses chegando com suas embarcações e os povos nativos que estavam no Brasil. Além de fornecer os pontos de referência, eu preciso também limitar os aspectos apresentados àquilo que é essencial. Eu vou usar essa obra para estudar a chegada dos portugueses no Brasil, lá no contexto das grandes navegações. Então, eu vou limitar a abordagem àquilo que é essencial. O que é importante que o meu aluno saiba a partir dessa obra? Como foi o primeiro contato entre os portugueses e os indígenas, né, e os nativos? Como que os nativos se apresentavam? O que eles tinham em mãos, como eles estavam vestidos, e os portugueses, como estavam vestidos, quais as diferenças culturais entre esses dois grupos. O terceiro princípio que a Isabel Calado coloca é realizar uma apresentação gradual dos diversos elementos. Essa imagem ela é rica em elementos. Então, ela tem vários elementos. Você tem o mar, você tem as embarcações, você tem os portugueses, você tem os nativos, você tem a riqueza natural. Então, você pode ir apresentando esses elementos
para o aluno, para que ele observe, para que ele consiga identificar a complexidade dessa imagem, o quanto ela é rica, o quanto ela tem vários elementos que podem ser analisados. E o quarto princípio pedagógico é adicionar chaves de leitura. Então, você vai falando com o aluno, você vai indicando, você vai chamando a atenção deles. Olha, quantas embarcações, observe como os índios estão reagindo, qual a expressão dos nativos. E os portugueses, como eles estavam vestidos, qual a diferença entre esses dois grupos. Então, por meio da fala, você faz essas indicações para chamar a atenção dos alunos para essas questões que são importantes de serem verificadas na imagem. No próximo slide, nós temos dois tipos de leituras que devem ser realizados quando nós trabalhamos com a imagem. A primeira é a leitura interna, é quando eu analiso o conteúdo. Então, eu vou analisar o tema, os personagens, as posturas, os vestimentas, conforme eu mostrei para você na imagem sobre a chegada dos portugueses. Mas eu também posso trabalhar com um conjunto de imagens sobre o mesmo tema. Como, por exemplo, além dessa imagem descoberta do Brasil de Oscar Pereira da Silva, tem uma outra imagem do Oscar Pereira da Silva, uma outra pintura que ele produziu, que chama Índios a Bordo da Nau Capitania. Eu também poderia trabalhar com mais essa imagem. Tem uma outra pintura que acredito que você vai se lembrar agora, que é a Primeira Missa, de Vitor Meirelles. Então, eu posso trabalhar com um conjunto de imagens. E analisando essas três pinturas históricas, eu posso fazer com que o meu aluno vá identificando as diferenças entre os povos nativos e os portugueses, a reação dos povos nativos em relação aos portugueses, por meio dessas imagens. Na mesma tela, nós temos a leitura externa, ou seja, eu vou indicar para o meu aluno a data em que a obra foi feita, se é uma fotografia ou se é uma pintura, quando ela foi produzida, a autoria, as finalidades. Como eu disse, Oscar Pereira da Silva, ele recebeu uma encomenda. O contexto em que foi produzida. A obra Descoberta do Brasil, ela foi produzida no final do século XIX, início do século XX, final do século XIX, né? Então, eu preciso abordar essas questões para que meu aluno compreenda por que essa imagem foi produzida, qual foi a finalidade. Né? Então, são questões que devem ser trabalhadas em sala de aula. E para finalizar no mesmo slide, nós temos comparar com outros tipos de documentos. Eu posso trabalhar com essa imagem e trabalhar com a carta de caminha, por exemplo. Eu fecho assim esse bloco. Documentos presentes no cotidiano. Vamos lá, então, quais são esses documentos que estão presentes no cotidiano e a gente pode trabalhar em sala de aula? Na tela, nós temos os memes da internet, as histórias em quadrinhos, as caricaturas, músicas, charges, tudo isso são exemplos de documentos que fazem parte do cotidiano do aluno e que nós podemos trabalhar em sala de aula sempre que oportuno. No próximo slide, temos, ao analisar esses documentos que estão presentes no cotidiano, é necessário considerar o contexto histórico de sua produção e as intenções do autor. Então, o autor de uma caricatura, de uma charge, de uma história em quadrinho, ele pode viver em um contexto, em um momento, em um contexto político, social e econômico, e representar esse contexto naquela caricatura ou naquela história em quadrinhos.
Mas esse autor, ele também pode vivenciar um momento, vivenciar um contexto e optar por fazer uma charge ou uma caricatura representando situações de outras épocas, de outros tempos. Então é muito importante observar isso. Se o que o autor representou por meio daquela charge, daquela caricatura, daquela história em quadrinhos, representa o que ele está vivenciando ou algo que ele não vivenciou, mas ele leu sobre, pesquisou sobre e produziu aquele material. No mesmo slide, nós temos o contexto histórico representado. Então, o que é representado naquele material? Por exemplo, é muito comum atualmente nós encontrarmos caricaturas, charges, memes sobre o contexto político atual. Agora, para eu compreender a mensagem que aquela caricatura, que aquele meme traz, eu preciso compreender também o contexto, ok? No mesmo slide, nós temos o contexto histórico do leitor e também confrontar com outros documentos. O contexto histórico do leitor. Quando aquela charge, aquela música ou aquela caricatura foi divulgada, se tornou pública, qual era o contexto histórico vivenciado pelos leitores, pelas pessoas que tinham acesso àquele material? Porque em determinados momentos, por exemplo, algumas charges, algumas caricaturas são tão bem recebidas pela sociedade, por um grupo? Será que elas estão representando o contexto que aquelas pessoas vivenciam? Eu adoro as charges, as caricaturas, os memes atuais, porque eu acredito, muitos deles representam situações que a gente vivencia, representam situações relacionadas ao contexto político, social, econômico, cultural do nosso país. Agora, como eu posso trabalhar isso em sala de aula? Então, são questões que a gente deve levar em consideração, essa questão do contexto. O contexto vivenciado pelo autor, o contexto representado naquela obra e o contexto do leitor. Mas eu também preciso confrontar com outros documentos. Eu posso confrontar com outros documentos. Eu posso confrontar uma caricatura com uma notícia que está no jornal. Ou seja, eu estou trabalhando com um documento presente do cotidiano dos alunos e também com um documento escrito. Então, isso é muito importante, porque daí as informações desses dois documentos se complementam. De repente, as informações que estão no jornal é que vão fazer o meu aluno compreender a mensagem contida naquela caricatura. É um trabalho simples? Não é. Então, é um trabalho que, para ser realizado em sala de aula, tanto nos anos finais do ensino fundamental como no ensino médio, é preciso da orientação do professor. É o professor que conduz o aluno nesse processo de análise desse tipo de documento. Não só desse tipo de documento, mas também do documento escrito, do documento visual. Mas, se nós inserirmos os alunos nesse tipo de atividade, com o tempo, eles vão ser capazes de interpretar as diferentes mensagens trazidas por esses tipos de documentos que fazem parte do cotidiano deles, ok? Porque hoje é muito comum nós nos depararmos com pessoas que não entendem as mensagens que são nos colocadas por meio de músicas, de memes, de caricaturas, porque elas não sabem interpretar esse tipo de material. Então é tarefa nossa também fazer esse trabalho em sala de aula. No próximo slide, nós temos possibilidades de trabalho com a história em quadrinhos. As histórias em quadrinhos permitem enxergar por trás de um simples traço, uma denúncia, de uma gargalhada, um problema, do humor, uma série crítica. Ou seja, por trás das ações, das falas dos personagens, tem alguns recados, né? O que será que o autor daquela história em quadrinhos quis denunciar? Quais mensagens ele quis passar
Então, é possível decifrar isso? Sim. É possível fazer essa interpretação, essa análise? Sim. No próximo slide, nós temos uma possibilidade de trabalho, que é com as tiras da Mafalda. A Mafalda é uma criança, ela representa uma criança, e é uma personagem muito comum nas tiras do autor Quino. Quino criou a Mafalda, essa personagem, na década de 1960, Quino, que faleceu recentemente. E ele vivia um momento pós-guerra, um período da Guerra Fria, o período de instalação de ditaduras militares na América Latina, o momento de profunda desigualdade social na América Latina, nos países da América Latina. Então, é muito comum, nessas tiras da Mafalda, a gente ver uma denúncia, né? Ela é uma personagem que contesta, que critica, que questiona, ela é profundamente questionadora. Então, as tiras da Mafalda é um material assim riquíssimo para você trabalhar em sala de aula, na educação básica, quando você vai trabalhar a Guerra Fria, instalação de ditaduras militares na América Latina. É bastante interessante trabalhar com esse tipo de documento. Vamos voltar aqui para a tira, que eu tenho algumas questões para colocar. Então, veja só. Na primeira tira, a Mafalda fala assim: estive lendo nessa revista um artigo sobre um self-made man. Daí a outra personagem coloca: o que é isso? A Mafalda responde: ainda não consegui saber direito. Daí lá no último quadrinho: mas parece que se você nasce num berço miserável e é enterrado num caixão de luxo, você venceu na vida. Você conseguiu identificar o assunto dessa tira? É sobre a meritocracia, né? É uma crítica à meritocracia. Então, é uma possibilidade de trabalho em sala de aula. Fica a dica aí também para você, ok? Eu fecho assim esse bloco. A música como documento histórico. Mas como os professores de história gostam de fazer uso da música, utilizar a música em sala de aula. Agora, como nós podemos utilizá-la de maneira adequada? O que é importante levar em consideração? O que nós devemos questionar, considerar quando nós trabalhamos com a música? Vamos lá, então, para o primeiro slide desse bloco, que coloca o seguinte: a forma de expressão de desejos, críticas, questionamentos e protestos, ou seja, é forma. Então, a música ela tem uma linguagem direta, ela expressa desejos, críticas, questionamentos, protestos, dentre outras questões, permite trabalhar questões referentes ao cotidiano dos alunos e possibilita relacionar passado e presente. Então, aí a gente já vê algumas vantagens em relação ao uso da música em sala de aula. Alguns pontos positivos, ok? Quando eu levo a música para a sala de aula, dependendo do estilo musical, dependendo da letra da música, eu faço com que aquele conteúdo que eu estou trabalhando se torne mais real. Eu desperto interesse do aluno pela aula, eu motivo o aluno. Muitas vezes eu consigo fazer com que ele se insira ali nas atividades que eu estou propondo em grupo. Eu motivo o meu aluno para realizar atividades. Então, é uma excelente estratégia também, é uma excelente metodologia para desenvolver trabalhos em sala de aula, para analisar alguns temas, alguns conteúdos históricos, e permite relacionar presente e passado. Então, por meio da letra de uma música, eu consigo identificar as permanências, as mudanças, as diferenças, as semelhanças existentes nas sociedades no decorrer do tempo. No próximo slide, nós temos outras questões aqui. Ao analisar a letra de uma música com os alunos, o que você deve considerar? Então, veja só, é preciso trabalhar também o contexto de sua formulação, produção, circulação e consumo. Em que contexto o compositor, o intérprete viviam? Será que eles foram influenciados por questões econômicas, políticas, sociais, culturais, para elaborar
aquela música? Em que contexto se deu a produção, então a circulação dessa música? Então são questões que a gente deve levar em consideração. Na mesma tela, nós temos as intenções do compositor e do intérprete e as concepções de mundo, o tempo e lugar social do autor. Então, quais eram as intenções do compositor e do intérprete? Será que eles queriam denunciar algo? Qual a concepção de mundo do autor da letra dessa música? Será que eu consigo, por meio da letra da música, entender a concepção de mundo, o que aquele autor estava vivenciando, se ele estava satisfeito com algo, se ele queria denunciar algo existente na sociedade naquele momento, alguma situação vivenciada por ele? Então, são questões que devem ser levadas em consideração. Mas a gente também pode analisar a entonação da voz, o ritmo, a melodia, quais são os personagens da letra da música, o tema principal. Então, são questões que devem ser consideradas pelo professor. No próximo slide, nós temos uma possibilidade de trabalho com a música Que País é Este? Então, aqui tem uma sugestão, é possível trabalhar com a letra dessa música. A letra, ela foi escrita por Renato Russo em 1978 e depois foi gravada pelo grupo Legião Urbana em 1987. Então, eu preciso considerar o contexto de produção da letra, né? Renato Russo, ele escreveu a letra dessa música ainda na época da ditadura militar e ela foi gravada apenas na década de 1980. É uma letra, assim, bastante questionadora, possibilita diversas abordagens, diversas análises, reflexões com os alunos em sala de aula. Então, vamos lá. Aqui na tela nós temos apenas um trechinho, hein? Então, veja só, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Olha esse trecho aqui, o quanto é uma afirmação problemática. Só esse trecho, você já consegue pensar que daria uma discussão assim para mais de uma aula, se você pegar uma turma assim bastante questionadora, bastante crítica. Então, trata de questões ainda muito atuais, permite fazer N abordagens. O autor da música, ele não fala apenas da corrupção política, mas ele coloca que a corrupção está arraigada na sociedade brasileira. Então, são várias questões que a gente pode discutir quando a gente trabalha a história contemporânea do Brasil. Ok? Então, é uma possibilidade de trabalho, fica também como sugestão para você. Eu fecho assim esse bloco. Seleção e uso de documentos históricos. Então, vamos para mais uma situação problema. E no próximo slide, nós temos a situação problema que é o professor João pretende utilizar em sala de aula documentos históricos que estão presentes no cotidiano dos alunos. Então, isso é muito interessante. Memes, charges, caricaturas, músicas, eu posso fazer uso de todos esses materiais em sala de aula, desde que eu consiga fazer uso desse documento relacionando com o tema, com o conteúdo que eu estou trabalhando naquele momento. Então, eu vou utilizar o documento para buscar nele informações para responder meus questionamentos acerca daquele conteúdo que estou trabalhando. Então, é importante que o professor e alunos, lá na educação básica, considerem isso. É importante que o professor apresente o documento para o aluno como algo que é fonte de informação, mas que para extrair informações desse documento eu preciso interrogá-lo, eu preciso indagá-lo, eu preciso levantar questionamentos.
ok? Então, no próximo slide, eu tenho quais aspectos devem ser considerados pelo professor ao trabalhar com esse tipo de documento, ou seja, se eu trabalho com fotografias, porque fotografias também é um documento visual, mas é um documento que está presente no cotidiano dos alunos, ok? A música é um documento sonoro que está presente no cotidiano dos alunos. As histórias em quadrinhos também tem a questão visual, mas está presente no cotidiano dos alunos. Então, há uma variedade de materiais. Agora, o que eu devo levar em consideração? Preciso considerar as especificidades desse tipo de documento e, para isso, então, nós temos aí a resolução dessa situação problema. Então, na próxima tela temos, nós devemos selecionar métodos de trabalho adequado. Como que eu vou analisar aquele documento de forma adequada e conseguir extrair dele as informações que eu preciso? Então, como que eu vou colocar aquele documento em sala de aula para o aluno? Vai ser para induzir o aluno ao estudo do tema? Então, eu preciso pensar nesses métodos. Incentivar os alunos à reflexão crítica é outra questão muito importante. Eu preciso refletir se aquele documento, ele realmente traz as informações que eu preciso, se essas informações não estão deturpadas, se essas informações não são contraditórias, são questões que devem ser pensadas. Eu devo contribuir com o conteúdo historiográfico. Então, não é promover uma aula sobre documento histórico. O documento histórico não é o conteúdo. O documento histórico é aquele recurso que eu vou fazer uso para trabalhar o conteúdo, para o aluno compreender o conteúdo. Então, o documento ele vai ser analisado, ele vai ser interpretado com a finalidade de extrair dele informações referentes ao conteúdo que eu estou estudando. Então, o professor deve contribuir com o conteúdo historiográfico. Eu levei a fotografia para a sala de aula, é uma fotografia que é recente, que diz respeito a algum fato atual que os alunos tiveram acesso, mas por que eu escolhi essa fonte? Eu estou trabalhando, então, um conteúdo referente a uma história mais recente do Brasil. Aquela fotografia vai trazer informações para entender esse conteúdo? Então, são questões que devem ser consideradas. E o professor deve contribuir com esse conteúdo, é o professor que trabalha o conteúdo. Na mesma tela, analisar também fontes semelhantes de outros períodos históricos. Eu posso analisar uma caricatura que faz menção a algum fato político ocorrido recentemente no Brasil e também uma caricatura referente a um fato político de algumas décadas atrás, tá? Então, eu posso trabalhar esse tipo de fonte, mas referente também a outros períodos históricos. O professor deve mediar as relações entre os sujeitos. Quem são esses sujeitos? São os alunos, o mundo e suas representações. Essas representações do mundo são esses documentos presentes no cotidiano do aluno, como, por exemplo, a música, os memes e o conhecimento. Então, o professor tem um papel fundamental. Como eu disse, é o professor que irá trabalhar o conteúdo, o professor que vai definir a metodologia, como ele vai levar aquele documento para a sala de aula, qual modelo de uso de documento ele vai utilizar para trabalhar com aquele documento em sala de aula, como que ele vai fazer análise daquele documento com os alunos, como ele vai conduzir os alunos na análise daquele documento. Então, o professor, ele não é mais aquele professor que expõe todo o conteúdo. Eu vou fazer uma aula totalmente expositiva, não. O professor ele vai introduzir o conteúdo, ele vai dar todas as orientações necessárias, ele vai conduzir o aluno na análise do documento, ele vai propor atividades para que os alunos interpretem aquele documento. O professor é o mediador, ou seja, o professor
é aquela pessoa que faz a mediação entre o aluno e o conhecimento. E nesse processo de mediação entre o aluno e o conhecimento, o professor pode orientar os alunos na leitura, na análise de fontes documentais diversas. Eu fecho assim esse bloco. Nós temos aqui um momento de interação, nossa segunda interação, que coloca o seguinte para você. Quais são as potencialidades do uso da música em sala de aula? Então, quais são os pontos positivos aí quando nós nos propomos a usar a música na aula de história lá na educação básica? 3 minutinhos para você pensar, enviar sua contribuição e eu já retorno para comentar. Então vamos lá, quais são as potencialidades no uso da música como documento histórico? A música, muitas das letras que nós podemos trabalhar em sala de aula são conhecidas pelos alunos, outras não são conhecidas, outras são pouco conhecidas, mas a música ela tem uma linguagem direta. Muitas vezes, quando nós iniciamos um tema, utilizamos uma música para iniciar o estudo de um tema, trabalhamos com uma música para iniciar o estudo de um tema, nós motivamos os alunos, incentivamos esses alunos a participarem da aula. Quando analisamos as letras das músicas, nós conseguimos também pensar no contexto histórico representado ali. Então,
A música ela está questionando alguma situação econômica, política, social. A música está denunciando algo, como, por exemplo, o racismo. A música fala sobre o homem do campo, como, por exemplo, as modas de viola, as músicas caipiras. Então, eu posso pensar sobre o contexto representado por meio da letra daquela música. Eu consigo relacionar presente e passado, estabelecendo diferenças e semelhanças, mudanças e permanências. Então, nós só temos aí pontos positivos quando nós pensamos no uso da música em sala de aula, desde que ela seja usada de forma adequada. Ok? Eu fecho assim essa interação. Vamos então para a recapitulação das questões que foram abordadas no decorrer dessa aula. E aqui no slide nós iniciamos a aula abordando sobre o uso de documentos no ensino de história. Qual a importância do uso de diferentes fontes documentais, tanto pelo historiador, pelo profissional que se dedica exclusivamente à pesquisa, e também no processo de ensino e aprendizagem da história. Então, vimos que documentos históricos são todos aqueles vestígios deixados pelos homens e pelas sociedades, e esses diferentes vestígios podem ser utilizados em sala de aula, desde que nós saibamos interrogá-los, ou seja, analisá-los, extrair informações dos mesmos. Na mesma tela, abordamos sobre o uso do documento escrito, vimos inclusive a questão das especificidades. Nós devemos levar em consideração que os documentos escritos são religiosos. Então, quando nós trabalhamos com a literatura, o que eu devo considerar? Quando eu trabalho com o jornal, o que eu devo considerar? Vimos as possibilidades de trabalho com documento iconográfico, ou seja, com as imagens, que é necessário considerar alguns princípios pedagógicos, que são aqueles colocados pela Isabel Calado. Vimos que é importante fazer uma análise interna e externa da imagem. Então, as imagens, elas são ricas em elementos, elas são complexas. Hoje eu apresentei duas para você. Eu apresentei uma fotografia de 1944, dos pracinhas brasileiros chegando em uma cidade na Itália, e também uma pintura histórica, que é a chegada dos portugueses, de Oscar Pereira da Silva. As duas imagens são complexas, elas têm muitos elementos, vários personagens, várias pessoas são representadas. Então, em qual contexto essas imagens foram produzidas? Por que elas foram produzidas? É necessário levar também em consideração as especificidades da fotografia e da pintura histórica. Voltando na mesma tela, vimos sobre os documentos presentes no cotidiano e eu apresentei possibilidade de trabalho com quadrinhos, em que eu coloquei a tira da Mafalda para trabalhar o tema meritocracia, e também a música, que é uma letra bastante polêmica, inclusive, que dá para trabalhar várias questões referentes ao Brasil atual e ao Brasil na década de 1970, na década de 1980, que foi quando a música, que país é este, foi produzida, a letra da música foi criada e depois foi gravada e se tornou pública, né? Foi divulgada. Então, os documentos históricos, eles são essenciais tanto no ensino como na pesquisa. É necessário sempre levar em consideração as especificidades do uso desses documentos, fazer uso de metodologias adequadas, e o professor sempre é o mediador. Ele orienta, ele conduz o aluno no trabalho com esses documentos para que realmente os objetivos estabelecidos para aquela aula sejam
atingidos. Eu espero ter contribuído para o seu processo de formação no curso de História e eu fecho assim essa aula.